Se minha mãe me houvesse enterrado quando nasci, estaria morta. Todavia, não teria sentido a morte e haveria escapado de tantos sofrimentos amargos como a própria morte. Padre, penso no que sofre uma pobre índia entre estes índios. Eles vão conosco para a lavoura, carregando apenas seu arco e flecha. Nós vamos com um cesto cheio de trastes às costas, um filho no peito e outro sobre o cesto. Eles vão caçar aves ou pescar peixes, enquanto nós levamos as raízes para comer e o milho para fazer sua bebida. Chegando em casa, eles vão conversar com seus amigos, enquanto nós vamos buscar lenha, trazer água e preparar-lhe o jantar. Após jantarem, eles vão dormir, enquanto nós, quase toda a noite, ainda temos que moer o milho para preparar-lhes a chica. E para que todo esse cuidado? Se eles bebem a chica, embriagam-se e já fora de si nos batem com o pau, nos agarram pelos cabelos e nos maltratam. Esse foi o desabafo de uma indígena depois de ser censurada por um padre pelo estranho costume de matar suas filhas logo depois do nascimento. A violência doméstica é reconhecidamente um problema social mundial, pois ultrapassa o tempo, lugares e fronteiras geográficas, sendo uma realidade triste e persistente em todas as épocas, em diversas culturas e locais ao redor do planeta. Ele levantou, pegou a faca, era tipo peixeiro, uma faca maior, e já foi me esfaqueando em cima de mim, o tempo todo em cima de mim. A tia Gláucia falou que ela entrou em contato com ela uns 2 meses antes. Falou pra minha tia assim, Gláucia, se um dia acontecer alguma coisa comigo, cuida dos meus filhos pra mim. Eu tinha uma faca, igual aquelas facas de açougueiro, sabe? Grande. Aí ele espetava ela no meu peito e sempre ficava os buraquinhos. Acho que foi Deus. Eu não morri por causa de Deus. Olha só, hein? Imagens exclusivas, põe na tela, por favor. Olha lá, a mulher vai... ela de verde, ó. E bermuda. Ela já estava ferida ali. Mais um caso de feminicídio em Goiás. Professora é morta pelo ex-marido e a Stephanie chega agora com informações. E ainda, uma mulher foi agredida com um soco no rosto dentro de uma academia aqui em Goiânia. Estava normal, um dia tranquilo, a gente tinha saído para passear e chegou em casa, ele começou a falar palavras para mim atingir e eu fiquei brava, né? Porque a gente é nervosa, no normal, mulher, coisa de mulher. E ele começou a falar de ciúme, dessas coisas, já tinha falado que tinha mostrado uma faca para mim, mas eu nunca acreditei. E você não acreditava? Não acreditava, você acredita nisso? Aí, assim, para mim aquilo era, não, conversa fiada dele, mas, como dizem, né? Onde tem uma conversa, pode ter certeza que acontece. Inclusive, no dia que eu viajei com ela, que nós viajamos em janeiro, né? Foi um mês antes de ter acontecido. E aí, nós chegou a comentar, né? Algumas coisas, assim, de relacionamento, essas coisas assim. E ela até falou para mim, falou assim, olha, eu acredito que ele não tem coragem de fazer nada comigo, entendeu? Ela até comentou isso comigo. E aí no mês seguinte... Quando começou, não. Aí depois eu engravidei, aí ficou bem pior.
porque ele batia em mim, batia no filho que não era dele, que era meu filho, e falava que ia enforcar a própria filha dele. Aí eu pensava assim, nossa, ele não tem coragem de fazer isso. Ele falava, tenho sim. Aí por várias vezes tentou me matar, mas eu acho que Deus não deixa, né? Aí não aconteceu. Mas mesmo assim eu fiquei com ele, fiquei 5 anos. Meus irmãos perguntavam assim, o que foi isso? Não sei se machucado, não sei. Ah, eu machuquei em tal lugar. Mas nunca falava que era ele, porque eu tinha vergonha e tinha medo. Eu diria que o medo é justificável, justamente pelo que a gente vê na sociedade. É uma sociedade que constantemente julga e aponta o dedo para essas mulheres, como as frases clássicas de mulher gosta de apanhar. Se tá nesse contexto é porque gosta, se não gostasse já teria saído. Esquecendo-se de que, para conseguir dar um fim numa relação violenta, uma relação abusiva, são várias camadas. Que ele falava assim, que eu largasse dele, eu ia passar fome, eu não ia conseguir arrumar serviço com 2 filhos. Aí eu pensava assim, não tem mais onde ficar com ele. Eu morava no interior, em Goiás Velho, e você sabe que no interior não tem emprego, né? Eu pensava, não, vou ficar aqui. Não é simplesmente você pegar as suas coisas e sair de casa. Se tem criança, se você não tem emprego, se é dependente financeira, se é dependente emocional, se não tem família, se ela foi levada de um estado para o outro. Então, tem várias consequências inerentes a essa ação que ela considera. E é para se considerar mesmo. Não tem como fazer as coisas tão rapidamente assim. Então, o medo é justificável, mas é importante saber que tem legislações que estão sendo utilizadas para esses casos justamente para assegurar essas mulheres uma vida livre de violências, que é justamente o que a gente tenta proporcionar. Na época não tinha isso, né? Não tinha. Nós éramos muito sofridas, né? A violência contra a mulher hoje, a cada 6 minutos morre milhares de mulheres. Naquela época, eu acho que era 3 vezes mais isso. Então, assim, era muito informal, né? Graças às leis modernas, pessoas pensantes, mudou muito isso. Mas, na época, não influenciava nada. Eu era apenas uma menina. A gente tinha passado o dia todo bebendo em um bar. No outro dia, eu lembro que eu estava de serviço, estava trabalhando. E aí, a gente foi para casa. Só que como estava muito desgastado o relacionamento, quando a gente foi deitar, eu me lembro que eu levantei e falei, eu estou muito nervosa, vou tomar um copo de água com açúcar. E sentei. No que eu sentei, é que eu olhei assim e recebi a primeira facada. Aí ele levantou, foi até a cozinha, depois assim na dinâmica das coisas, a gente observando, ele levantou, pegou a faca, era tipo peixeiro, uma faca maior, e já foi me esfaqueando em cima de mim, o tempo todo em cima de mim. E ficar puxando a gente, sabia? Aqueles arrancão, quando saía em festa, ficava me puxando. Eu pensava, não, é normal, vai mudar. Quando ele pegou meu filho, ele teve uma discussão muito feia. E eles entraram em luta corporal, os dois, aí ficou um dando soco no outro. Aí ele pegou uma faca para matar meu filho, e meu filho deu um soco nele, derrubou ele, aí pegou a faca da mão dele. Aí deu uma rasteira nele, meu filho foi com a faca nos peitos dele para matar ele. Eu gritei, meu filho, ele soltou a faca e saiu correndo. E ele saiu correndo atrás dele. Eu falei, não, vou separar. Eu estava chegando na faculdade, aí minha cunhada me liga, fala assim, Ronicleia, já tem uns dias que eu não tô vendo a sua mãe aqui. E a Raquel falou, isso foi numa sexta-feira, aí a Raquel falou assim que na quinta-feira ficou até meia-noite esperando sua mãe aparecer em casa, sua mãe não apareceu. Eu falei para ela, assim, olha, Dalila, tá muito estranho, vamos ver o que é que tá acontecendo, né? E aí eu fui, só acabei de entrar lá na sala, avisei as meninas lá para me passar o conteúdo depois da faculdade, das matérias, e aí voltei para trás, já liguei meu marido, falei, tô indo na casa da minha mãe, vou passar aí, vou pegar vocês, a gente vai para lá, tem alguma coisa que tá acontecendo. E aí e assim eu fiz, né? Chegando lá, a casa toda trancada, tudo escuro, e
E a gente via que estava uma coisa assim, como se estivesse abandonado ali, sabe? Não tinha movimento nenhum ali. E aí foi aquela labuta, né? Aí a vizinha lá o tempo todo querendo arrombar a casa, né? E eu sempre tentando manter a calma ali, falando, não, às vezes aconteceu alguma coisa, né? Mas ao mesmo tempo pensava assim, minha mãe não ia sair, não ia viajar, ela não ia fazer nada sem me comunicar. Toda vez ela me avisava quando ela ia para algum lugar, né? E aí eu peguei e chamei o chaveiro. Aí o chaveiro pegou e foi lá e abriu a casa lá. Na hora que abriu, assim, devido estar tudo fechado, né? Então tava tudo abafado ali dentro, não tinha odor, não tinha nada. Então na hora que abriu a porta ali, o odor já saiu. Aí é onde que eu entrei em desespero na hora. E a única coisa que eu lembro é que alguém falava, me segurava e falava assim, calma, Ronicléia, pode ser algum bicho morto que tá dentro da casa. O crime aconteceu aqui na casa do casal. Moravam apenas os dois, Nilza e José. Quem encontrou o corpo de Nilza foi a filha. Ele estava aqui, jogado no chão, bastante machucado. Foi a vizinha que meteu o pé na porta e arrombou a porta do quarto. Na hora que arrombou a porta do quarto lá, que abriu, ela já estava lá, caída lá no chão. Aí eles me seguraram, não quiseram deixar eu entrar lá dentro. Me levaram para fora. Mas aí, mesmo assim, eu pedi para poder deixar. Eu falei, eu tinha que ver, eu tinha que comprovar. Só que, às vezes, eu até me arrependo de ter visto. Porque é uma imagem que não sai. Não sai, por mais que eu tente, por mais que eu lute, por mais que eu tente pensar em outras formas, pensar como ela era, como era nosso convívio. Sempre vem a imagem dela junto, naquele momento ali. O corpo de Nilza só foi encontrado cerca de 4 dias depois dela ser morta. O laudo do IML mostrou que a Nilza morreu com uma perfuração no peito e também uma pancada bem forte na cabeça. E assim que a filha dela entrou aqui na casa, encontrou uma marreta caída bem aqui no chão. Na hora eu fiquei surpresa, é como se fosse um acidente, né? Tipo, acontece e aí você vê o que vai acontecer, né? Da agora para frente, o que vai ser? Qual que é a sua defesa? Eu simplesmente fui derrubada da cadeira onde eu estava e ele me puxou pela perna, levou para o outro cômodo e continuou em cima de mim. Em cima de mim. E eu só lembrava de me defender. Para com isso, e o que está acontecendo? E ele em cima, com a faca. Naquele momento, eu me vejo como uma pessoa comum. Uma mulher iguais a você, a outra, a quem está vendo esse testemunho, a quem está me ouvindo. Uma pessoa normal, que é independente da profissão, de ser uma policial, de estar no poder que a gente acha que tem, a gente nunca vai deixar de ser mulher. Aí quando meu filho correu, o sobrinho dele chegou lá, o primo do meu menino chegou lá, pegou ele, pôs dentro do carro, levou até lá o pai dele, porque meu filho trabalhava com o pai dele. Aí o pai dele veio. Aí a polícia falou, não, é briguinha de casal, vão levar pra delegacia, não. Aí o pai do meu menino falou assim, não vai não, então eu vou fazer minha justiça com a própria mão que posso, porque ele bateu no meu filho, não, vamos todo mundo pra delegacia. Foi preso, tá solto, era bombeiro, né? Ele tinha uma profissão na época, hoje ele é tido como um bandido. E na época, assim, como foi um crime, que aconteceu comigo na época foi um crime, as pessoas entenderam que não seria, que eu estaria procurando ele, mas lembra da vingança? Eu ligava, eu procurava, eu tinha uma conversa amistosa com ele, mas eu tinha segundas intenções. As pessoas entendiam que é porque eu gostava dele, que isso, que aquilo, que aquilo outro, mas não era bem assim. Só o policial, aí eles encaminharam a gente para a delegacia da mulher lá de Trindade, né? Aí nós fomos para lá e aonde foi que deu início a tudo, né?
das investigações para poder comprovar que realmente teria sido ele. Aí foi todo mundo para a delegacia. Aí chegou lá, aí eu tive que dar aquele depoimento. Repetir toda a história de novo também é de sofrer tudo novamente. E é o que a gente tenta evitar. Mas na delegacia, quando eles levam, quando as mulheres vão lá para fazer a denúncia, repete. Aí aconteceu um novo fato, pede para repetir tudo de novo. Aí vai profissional, repete tudo de novo. Percebe como isso também é uma questão do sistema que deveria ser unificado para essa mulher ter que falar tudo isso uma única vez? Ter que falar tudo quando acontece uma coisinha mínima com a gente, assim, que nos magoa, já é ruim. Imagina falar de alguém que você experienciou uma vida, filhos, tudo isso, que essa pessoa te machucou, te violentou de todas as formas, ter que falar isso para pessoas estranhas e ter que escutar que foi culpa sua. Aí eu queria matar. Surgiu em mim um desejo enorme de matar. Ele, principalmente, né? Porque assim, a pessoa quando ela é ferida, fisicamente, principalmente, eu sendo uma policial, a gente se acha no direito de fazer justiça com as próprias mãos. Então assim, eu planejei, fiquei muito mal, fiquei com depressão, antigamente não tinha essas coisas, mas eu fiquei muito triste, muito chateada, e fiquei planejando a morte dele, simplesmente. Toda vez que vai lá, é uma desculpa diferente que eles me dão. Eles falam que tem alguns vestígios, que está sob sigilo, sempre essas coisas. E nunca dá continuidade a nada. Geralmente eles entram em contato comigo todo início de ano, porque quando está completando o aniversário de morte dela. Aí eles entram em contato comigo. Acredita que uma vez por ano eles devem mexer nos arquivos lá, né? E aí eles entram em contato, falam que vai estar dando continuidade. E assim aos 4 anos, da mesma forma. Todo início de ano eles entram em contato e é a mesma coisa, não fazem nada. A lei é incrível, inclusive uma das melhores leis a nível mundial de proteção em relação às mulheres. No entanto, a gente tem sim muitos entraves nos tribunais e fora deles também, no contexto geral da sociedade, de entender que essa legislação ela não é pura e simplesmente para punir uma pessoa, né? O agressor ou a agressora também. É uma lei extremamente completa, mas que ela tem entraves que são encontrados no judiciário, porque o judiciário é reflexo da nossa sociedade, que é uma sociedade machista, uma sociedade misógina e que odeia mulheres. Então, por isso que apesar de a gente ter uma lei tão boa, tão abrangente, ela não é aplicada na sua integralidade. Ele não ficou preso. Para ele sair, eu tive que ir lá assinar um papel para ele sair, porque a mãe dele deu um AVC lá, quase morreu. Aí todo mundo ficava falando assim, que ela morrer vai ser culpa sua, porque o filho dela castrou que tá preso. Aí fui lá, tirei a queixa. A questão principal é a falta de implementação do que já está colocado no papel. Então a gente diz que o direito material ele já está posto, a gente tem leis muito boas, como a Lei Maria da Penha, só que na prática isso não funciona tão bem. A gente também tem, infelizmente, a falta de capacitação adequada e especializada das pessoas, né, que estão agindo lá no sistema de justiça. Então são policiais, advogados, juízes, promotores que acabam por revitimizar essa mulher. Ou seja, quando ela vai no sistema de justiça procurando uma possível justiça para o seu caso, ela acaba sendo vítima novamente. Então esses são os entraves que a gente tem por aí. Eu tenho uma medida protetiva, quando ele sabe que eu estou na minha mãe, eu não passo na porta da minha mãe. Felizmente a gente tem alguns casos positivos, não são sempre. Mas teve um caso em específico de uma mulher que ela chegou para mim já com a medida protetiva ativa, só que com vários descumprimentos, que é quando esse homem ele descumpre essa decisão judicial e faz aquilo que ele não deveria ter feito, né? Por exemplo, na decisão judicial dessa mulher que chegou até mim, ele não podia entrar em contato com ela de nenhuma forma. Já estava com tornozeleira eletrônica, inclusive, só que ele constantemente fazia isso, ele descumpria a decisão judicial. Isso foi feito por 101 vezes. E eu entrei então com um pedido de prisão. E essa prisão foi efetivada com muito custo, porque ele sempre fugia. A prisão é a solução? Não necessariamente, mas para aquele caso foi o que funcionou de forma imediata, porque ela estava na iminência de um feminicídio
que com certeza ia alarmar a sociedade como um todo. Um outro que teve depois, de uma mulher que teve a medida protetiva revogada, sem a intimação dela, conforme previa a legislação. Ela voltou com um homem e 3 dias depois ela foi assassinada por ele. Então são casos que a gente verifica que o judiciário parece que não está se importando com o fato das mulheres serem assassinadas. A gente faz os pedidos bem feitos, bem fundamentados, com todas as provas necessárias, e ainda assim os pedidos são negados. Olha, a única explicação que eu tenho para mim estar sendo forte é Deus. Porque o que tem me sustentado é Ele. Porque cada dia mais eu venho buscando. Porque não é fácil. Teve momentos que eu já pensei até em desistir. De deixar de lutar, deixar de tudo. De querer encontrar com ela. E meu filho também. Me dá muita força. Ele foi minha força, né? Então, eu acho que foi Deus mesmo que instruiu ele a ser forte por mim. Porque ele chegava, quando ele me via enfraquecido, ele chegava em mim, me consolava. Ele que foi o meu consolo. Todas as vezes que ele me via chorando, me abraçava, falava pra mim que ia ficar tudo bem, que não era pra mim ficar assim. Eu acho que a justiça é falha também, né? Às vezes, né? Porque tem medida protetiva, igual muitas mulheres morrem. Mulher tem esse negocinho que chama sentimento, é muito sensível, se apega, acha bonitinho, romântica, né? Então você age muito com o coração. E o coração tá aqui embaixo, a cabeça tá aqui em cima. Então você tem que pensar, opa, eu gosto, mas não tá me fazendo bem. Se não tá me fazendo bem, é melhor tirar. Tem um estudo, inclusive, que diz que para uma mulher conseguir sair desse ciclo de violência que ela vive, ela passa por tudo isso cerca de 8 a 10 vezes para conseguir se livrar dessa situação. E muitas delas não conseguem. A gente escuta de muitas mulheres mais velhas, nossas avós, bisavós, até mesmo mães, que o casamento durou a vida inteira. Mas a que custo? É o que a gente se pergunta, né? Eu nunca tinha trabalhado na vida. Uma menina de 21 anos, nunca tinha trabalhado pra ninguém. Eu pensava, então pronto. Aí eu falava, tem que ter experiência, nunca vou arrumar emprego. Eu falei, então. Muitas vezes a custo de muita violência, que ela foi levando, porque a mulher é dificular, por exemplo. Que é um tipo de conceito que a gente tem que desmistificar, não no sentido de que uma família pode viver junta do início ao fim, mas no sentido de que, para que isso aconteça, uma violência não tem que ser suportada por essa mulher ou pelos filhos, pela família como um todo. Minha irmã me ajudou muito, essa que mora aqui mesmo, eu vim, fiquei com ela alugou um barracão para mim, ela deu um móvel para mim morar, ela pagava meu aluguel e o dela. Essencial, porque uma mulher que está em situação de violência doméstica, geralmente ela é afastada de todo mundo que pode ser uma rede de apoio e alertá-la sobre a situação de violência. Então, quando a mulher está numa situação como essa, o que ela mais precisa é de apoio, de amigos, de familiares, da comunidade, para deixá-la ciente de que a decisão que ela está tomando de sair dessa situação de violência é a melhor decisão a ser tomada, de que ela não é obrigada, que ela não precisa ficar naquela situação para manter um relacionamento que já não está mais sendo funcional, que já não está mais sendo proveitoso para ela e para a família toda. Então é primordial que uma rede de apoio exista para essa mulher, ela conseguir se fortalecer e sair dessa situação. Além de amigos e familiares, eu incluiria também um apoio psicológico, que é imprescindível. Consegui trabalhar, consegui comprar o que eu tinha vontade de comprar. Aí eu falei, não é tão difícil assim não, a vida, a gente trabalhando, a gente consegue tudo. É uma longa história, porque a gente tem forças, a mulher é um ser tão inexplicável, digamos assim, que eu busquei força, nós temos uma força
que é Deus. E você acredita que a justiça vai ser feita? Eu tenho fé que vai ser feita. E a justiça de Deus, ela tarda, mas ela não falha. Eu sei que vai vir. Infelizmente, mais um caso de feminicídio, dessa vez em Águas Lindas de Goiás, no entorno do Distrito Federal. A vítima era uma professora de línguas portuguesa e inglesa, a Aniele Paula da Silva Alves de Araújo Vieira, de 30 anos. Ela foi morta na última terça-feira pelo ex-companheiro, com quem teve um relacionamento de aproximadamente 6 anos. Por um lado, não existe uma ênfase a educação, a questão da educação das famílias, das crianças, né? E também não existe uma orientação acerca dos canais, né, que as mulheres podem recorrer. Tem vários. Os principais deles são, por exemplo, o direito da mulher a ser indenizada quando ela é vítima de violência doméstica. No direito penal, isso é chamado de dano in re ipsa. Significa que a mulher não precisa produzir provas de que ela foi vítima dessa violência quando já há um processo penal. Então, ela tem o direito a receber essa indenização, que vai ser paga pelo agressor ao final do processo, caso ele seja condenado. Uma outra questão também muito importante é o direito que essa mulher tem a receber um auxílio aluguel. Quando ela é vítima de violência doméstica, tem medida protetiva ativa. A própria concessão das medidas protetivas para a mulher em situação de violência doméstica. Uma das medidas possíveis é que este homem pague uma pensão para ela por um prazo determinado pelo juízo, para que ela possa se reestabelecer financeiramente. Também tem o direito à prioridade de realocar os seus filhos em uma outra unidade de ensino, CMEI ou escola, para que ela possa se locomover, ter que mudar do local onde ela estava com o agressor, para ter que tentar a vida em outro lugar. Além disso, também, lembrei aqui agora, tem um programa social do governo chamado Goiás por Elas. É um programa aqui do Estado, que ele beneficia monetariamente mulheres em situação de violência doméstica e com vulnerabilidade social, né, financeira, dá um dinheiro mensal para que ela possa se reestabelecer financeiramente. Eu acho que atualmente está R$350. Me dá o Divino Rufino aqui no Balanço Geral. A mulher que foi esfaqueada pelo companheiro no centro de Goiânia foi ouvida pela delegada encarregada da investigação hoje pela manhã. Ela continua internada no hospital e foi lá mesmo no hospital que ela falou com a polícia. Divino, ela falou o que para a polícia? Qual foi a versão que ela contou para a polícia? Você me fez lembrar de uma situação de violência, eu não me lembro onde aconteceu, mas foi parar num jornal que o cara, o esposo, falou para a mulher, né, que ela estava pedindo divórcio e ele perguntou para ela: você não assiste o Datena? Então ele usou a própria mídia como um reforço para ela de que a violência seria cometida. Então isso mostra que existe uma espetacularização, né? Isso vende, e por um lado a gente pode até comparar a abordagem sobre a violência doméstica, a violência contra a mulher, com a espetacularização da miséria, né? Tem um texto do Arnaldo Jabor, acho que é de 2000, que ele fala que a miséria dá lucro. E de igual modo eu diria que a violência contra a mulher, a violência doméstica, os casos de feminicídio, eles dão um certo lucro a alguém, mas isso é estrutural, isso é institucional, não é
um canal específico, uma mídia específica, um repórter específico, né? Eles enfocam muito, é o que eu vejo, na vítima. Então mostra o rosto da vítima, mostra o nome completo da vítima, enquanto o agressor é só um agressor. Vez ou outra eles são identificados. O sigilo da mulher, ele é assegurado pela legislação, dos processos e tal. Isso também deveria ser feito pela mídia, porque abusar da forma como está sendo feito desses assuntos é muito cruel. Porque por mais que tenha sido um feminicídio, a mulher não está lá, a família ainda está. As crianças, os filhos ainda estarão e terão acesso àquele tipo de informação. O caso está sendo investigado aqui pela Delegacia da Mulher de Trindade. Parentes, colegas e vizinhos já foram ouvidos. A polícia trabalha com 2 linhas de investigação. A principal de feminicídio e a segunda de duplo homicídio, já que José Rodrigues ainda não foi localizado. Que algumas testemunhas relatam terem ouvido brigas do casal na madrugada de segunda para terça. Mas nós também temos as informações de que era um casamento, né, sólido, que ele não era ciumento, que eles não tinham o hábito de viver brigando. Então nós também trabalhamos com a possibilidade, como ele ainda não foi localizado, com a possibilidade dele também ter sido vítima, né? E aí seria um duplo homicídio. Mas enquanto ele não for localizado, nós realmente não podemos confirmar ainda se o fato é apenas um feminicídio. A gente poderia ressaltar a importância da mídia nesse processo, né? A gente entende que a mídia ela é um canal de influência da opinião popular, né? A gente percebe que os agentes, né, do jornalismo, as pessoas envolvidas, elas precisam ter isso bem consciente, né? Porque não é questionado, por exemplo, o governador de Goiás sobre os casos de feminicídio em Goiás. Se não me engano, a última pesquisa sobre violência contra a mulher em Goiás mostrou que Lusiânia está em segundo lugar nos índices entre as 100 maiores cidades violentas com as mulheres. Então, por que o agente público, o governador, que é quem comanda a Polícia Militar de Goiás, não é questionado, não é? Então, a gente percebe que o jornalismo precisa fazer uma abordagem mais profunda, porque ele é um agente influenciador, ele é um poder também de transformação das políticas públicas. Eu tinha trauma de homem. Quando falava assim, arruma um namorado. Não. Fiquei 15 anos sozinha. Se você puder deixar uma mensagem para mulheres que desacreditam do amor, que não acreditam mais que existem homens bons, o que você poderia dizer? Eu diria que existe sim amor. Eu também pensava que não existia, mas eu encontrei um. E sou feliz. Busque ajuda, busque se realizar como pessoa, principalmente. Esquece esse negócio, porque eu não vou ser querida. Não! Primeiro Deus, depois você. Ponto. Você estando bem, o resto vai bem. Eu queria falar assim, que todas as mulheres que fossem agredidas, denunciassem, ficavam aguardando igual eu. Que isso sofre, marca, às vezes até morre, por falta de ir na delegacia denunciar. Que denuncie, fale, fica calado não. No dia que nós estávamos viajando, ela até comentou, veio com as conversas, né, comigo, falando assim, no dia que eu morrer, eu quero que você faz isso e isso assim, só porque eu já cortava ela, né, eu falava assim, não mãe, que morrer, você não vai morrer não, eu não quero saber dessas conversas não, entendeu? Eu cortava ela quando ela vinha com essas conversas. Isso já é um alerta também, porque se a pessoa vir conversar com você a respeito dessas coisas de morte, dá ouvido. Porque alguma coisa está acontecendo. Porque a pessoa não vem conversar com a outra pessoa assim a respeito de morte em vão.
quero pedir para as pessoas, assim, elas ficarem mais alerta, né, aos sinais, porque tudo que acontece sempre tem um sinal, né, então a gente tem que ficar sempre atento, pode ser mínimas coisas, né, para a gente ficar mais precavido.